Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal, o canal do Apóstolo Márcio André, tá? Márcio André 12 oficial, para a nossa proposta. E qual é a nossa proposta? Crescendo com o Apóstolo Márcio André, nesse canal onde a gente está sempre analisando livros, livros que mexeram comigo e livros que vocês estão me indicando. Olha, eu já tenho uma listinha maravilhosa desses livros e eu já estou ansioso para a gente passar essa primeira. Eu fiz uma pré-seleção, gente, antes de começar o canal, eu fiz uma seleção aí de uns 20 livros e já abri espaço para a gente começar a trabalhar os livros indicados, ok? Mas é bom ter você aqui e vamos juntos crescer com o Apóstolo Márcio André. Antes de eu falar do livro de hoje, deixa eu te apresentar alguns livros, né? Próxima quinta-feira nós vamos continuar caminhando aqui, ó, em Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. Você que quer mudar de vida, esse livro é excelente. Semana que vem nós vamos falar de um cara, de um autor que impulsionou. Ele foi chamado por muitos de o apóstolo da fé. Kenneth Hagin, tá? Compreendendo como combater o bom combate da fé. Kenneth Hagin, ele tem livros sobre fé tremendos, Novos Limiares da Fé, Combatendo o Bom Combate da Fé, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele e um pouquinho sobre seus livros, falando mais um pouquinho desse aqui, que foi um dos livros que eu li desse homem, desse pastor maravilhoso, homem de Deus excelente, com livros impactantes, tá? Hoje nós vamos falar também de um homem que fala muito de fé, um homem que fala muito de visão, um homem que fala muito de sonhos e proclamação. Hoje nós vamos falar sobre o poder da quarta dimensão de David Yang Cho, ou como foi apresentado a ele, como Paul Yang Cho. O primeiro livro do Paul Yang Cho que eu li foi Oração, a Chave do Avivamento. E depois disso, né, quem lê Oração, a Chave do Avivamento, corre para o poder da quarta dimensão. Ok? E hoje eu quero comentar um pouquinho sobre ele. David Yang Cho, ou Paul Yang Cho, na verdade ele nasceu em Yang Cho, em 14 de fevereiro de 1936, em Ilsan, na Coreia do Sul, e veio a falecer agora, há pouco tempo atrás, em 14 de setembro, em Seul, também na Coreia do Sul, com 85 anos. Ele teve vários livros bons, mas esses dois que eu citei agora, Oração, a Chave do Avivamento e O Poder da Quarta Dimensão, foram os que mais foram impactantes, foram os mais divulgados dele e que tiveram uma penetração tremenda, o que fez muita gente abraçar um projeto de grupos pequenos. David Yang Cho, que ele adotou esse nome, primeiro Paul e depois mudou para David, para poder ele ser melhor aceito no mundo ocidental, tá? Ele adotou esse nome ocidentalizado. Ele entendeu Paul como um projeto de um tempo de ministério dele, que é o tempo da divulgação, e David, quando ele se torna um líder, tá? São fases da vida dele que determinam esses nomes que ele adotou. Seu nome nunca foi nem Paul e muito menos David. Mas aí quando você compra um livro dele, vai estar sempre assim, David, entre parênteses, Paul Yang Cho. Ok? Vamos lá. Eu tinha 13 anos de idade, por aí, chegou às minhas mãos um livro, Oração, a Chave do Avivamento. Aquele livro mexeu tanto comigo que eu fui correr atrás do outro livro dele, O Poder da Quarta Dimensão. Tá? E o que trata esse livro? O Poder da Quarta Dimensão, ele é um livro que você poderia até falar que ele é um livro de histórias, porque Paul Yang Cho, ele prega, ele conta, ele ministra sempre falando das suas histórias, ele vai contando o que Deus fez na vida dele. Ele começa falando da sua juventude no budismo,
Como ele se converte ao cristianismo depois de uma experiência tremenda de cura própria? Ele foi curado de tuberculose. Foi para casa para viver 3 meses. A ordem do médico é como que você quiser, se despeça de quem você quiser, faça o que você quiser. E neste período, ele conheceu uma missionária. Essa missionária orou por ele. Ele foi impactado pelo amor de Deus através da vida dela. Aceitou Jesus Cristo. Ganhou uma Bíblia e lendo a Bíblia, ele recebeu o poder da cura. Primeiro nele. É aquela coisa muito impactante, né? De você poder ministrar para você mesmo. Sabe, é uma experiência que muitos pastores têm. Ele ora pela cura dos outros, mas quando ele está com dor de cabeça, ele pega uma Neosaldina e toma. David Young Cho, ele ministra para ele mesmo a cura. Ele começa a orar pela cura dele. Ele que teria 3 meses de vida, com 6 meses ele levanta da cama já direto para o ministério. Olha que show! E começa a orar por curas, milagres. E ele vai contando nesse livro aqui, A Quarta Dimensão, o poder da quarta dimensão, essa história de fé, as histórias de fé do seu ministério, as histórias de como ele construiu o que durante muito tempo foi a maior igreja do mundo. Como ele constrói o monte da oração. Gente, com 13 anos de idade, você sabe qual é o meu sonho? Nunca foi ir na Disney. O meu sonho com 13 anos de idade era conhecer a Coreia do Sul e ir orar no monte da oração. Eu pude realizar esse sonho, foi algo impactante na minha vida. Conhecer pessoalmente o pastor Cho, assim, pessoalmente, né? Estar no culto que ele ministrou, estávamos no monte da oração, quando ele estava lá orando, e depois ele nos deu uma palavra lá, fez uma reunião breve com um grupo de pastores do Brasil que estava lá, e para nós foi impactante, pelo menos para mim foi muito impactante estar lá naquele lugar e receber aquela oração. Tá? E qual é a história do livro O Poder da Quarta Dimensão? Então vamos lá, para você entender o poder da quarta dimensão, ele faz assim uma correlação com linhas. A primeira dimensão seria uma linha reta, a segunda dimensão seria uma linha sobreposta, a terceira dimensão é como se fosse um cubo, e a quarta dimensão é a dimensão do Espírito Santo, tá? É a dimensão do Espírito Santo. Então ele vai mostrando que o mundo é feito de dimensões, uma linha reta, uma dimensão, 2 linhas sobrepostas, primeira e segunda dimensão, tá? Quando você fecha essas linhas e forma um cubo, você tem a terceira dimensão, que é o que nós chamamos de o mundo conhecido, é como você analisa o mundo, como você vê as coisas, e aí ele vai e mostra que a segunda dimensão domina a primeira, a terceira dimensão domina a segunda, e a quarta dimensão, o que é isso? A dimensão do Espírito Santo, a dimensão da fé. Ele faz com que isso seja dominado. Só que para você entrar nisso, existe uma lei. E ele vai mostrando claramente essa lei. E qual é a lei? Primeiro de tudo, eu tenho que incubar essa fé. Como que isso funciona? Vamos lá. A fé precisa ser incubada. Visão, desejo ardente, declaração da palavra. Você só recebe aquilo que você vê, tá? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera, certeza do que não é visto. Não é visto pelos outros, mas você, se crê, você tem que orar até ver. Mas para você orar até ver, você tem que desejar isso de uma forma muito ardente, que é o problema de 99% dos cristãos, é que eles oram de uma forma muito ardente mesmo. Daqui a pouco ele está louvando com essa forma muito ardente, daqui a pouco ele está ouvindo uma mensagem impactante, e daqui a pouco ele saiu da igreja e já não tem nada daquilo na mente. Você tem que ter um desejo ardente, uma fé vívida, e aí começar a declarar o quê? O que a palavra diz sobre aquilo que você quer. Gente, é tão claro isso, que é o princípio da Bíblia, o princípio de Abraão.
Abraão queria ser pai. Abraão tinha um sonho de ser pai. Mas ele só consegue ser pai quando ele vê as estrelas como filhos. Ele consegue visualizar. Segundo a ciência, segundo algumas pesquisas, você a olho nu consegue ver. Até em noites bem escuras, tá? Em lugares que não tem luz humana, né? Não tem a luz elétrica, você consegue, olhando para o céu, ver até 6.000 estrelas no cosmos. Contando a olho nu. Mas é claro que Abraão não conseguiu ver. É claro que ele não conseguiu contar. Quantas vezes você acha que ele perdeu a conta contando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200? Ele perdeu a conta várias vezes. Mas ali ele estava crendo. Deus colocou ele para ver aquilo, para que ele cresce, para que ele professasse. E aí Deus vai e faz um propósito de fé com ele. Qual? Deus muda a linguagem de Abraão. Isso tudo está aqui no livro O Poder da Quarta Dimensão. Ele muda a linguagem, fazendo com que Abraão visualizasse aquilo. Seu nome era Abrão, meu pai é grande. E ele tem que mudar o nome. Ele diz assim: não te chamarás mais Abrão, mas sim Abraão será o seu nome. Então, quando alguém chegava para ele e fazia uma pergunta básica que todo mundo faz para todo mundo: qual o seu nome? Ele dizia: eu sou pai de multidões. Abraão é eu sou pai. Deus mudou, Deus pegou um desejo, mudou uma visão e mudou uma linguagem. A partir daí ele cria esse poder da quarta dimensão. A quarta dimensão, ela só vai acontecer quando a tua fé for incubada. Você está entendendo? Isso é o ensino de David Yanshow. Tá? E ele mostra isso de uma forma tão real, gente. E de uma linguagem tão simples, porque uma coisa eu estar aqui falando para você, e você está dizendo assim: isso para mim é uma teoria. Só que para ele não foi uma teoria, porque ele vai mostrando testemunhos que são reais, tá? Me permita aqui te contar. É real, porque eu estive lá, eu verifiquei. Qualquer pessoa, hoje ele já não está mais entre nós, ele já morreu, mas qualquer pessoa pode ir a Iorido e ver lá a maior igreja do mundo, ir ao monte da oração, estar presente com várias pessoas que testemunharam de forma ocular as histórias de David Yanshow, toda a sua trajetória, de como tudo aquilo foi construído a partir do nada, a ponto dele contar que no início do seu ministério, é uma história que todo mundo conhece dele, tá? Ele conta a história da mesa, da cadeira e da bicicleta. Quando ele pastoreava uma congregação de apenas 20 e poucas pessoas, muito pobre, num lugar muito pobre da Coreia do Sul, e ele pede a Deus o seguinte: eu quero uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. E ele pediu isso há muito tempo e Deus não deu. Aí ele um dia perguntou a Deus por que não deu. Deus falou com ele: meu filho, me diga como é a bicicleta, me diga como é a mesa, me diga como é a cadeira. Tudo isso é muito vago. Você tem que ser específico. E ele ensina você a ser específico no seu pedido. E aí ele vai e ora, pedindo a Deus uma bicicleta americana, uma mesa tal, uma cadeira tal. E ele começa a falar, e ele foi tomado da fé de uma forma tão grande, que ele chega no domingo de manhã na igreja e fala: gente, Deus me deu uma bicicleta, uma cadeira e uma mesa. Meu Deus. E a igreja celebrou, né? Só que quando a igreja terminou de celebrar, o culto acabou, as pessoas falaram: pastor, queremos ir lá na sua casa ver a bicicleta, a mesa e a cadeira. E você sabe de uma coisa? Não tinha bicicleta, não tinha mesa, não tinha cadeira. E ele vai andando os quarteirões que separavam o espaço de culto até onde ele morava, que era um cômodo apenas um quarto. E ele falando: meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Uma vez que ele deu testemunho e não acontecesse, ele ia cair em descrédito. Ele era um pastor jovem,
começando já, se ele cai em descrédito, acabou todo o ministério dele. E ele chega na casa dele, cheio de fé que ia acontecer algo dentro de casa, e quando ele abre a porta, sabe o que tinha dentro da casa dele? Nada. E as pessoas começaram a rir. E eles falam, cadê a bicicleta, a mesa e a cadeira? E na hora ele ora a Deus, e Deus mostra a ele que uma das pessoas que foi com ele era uma senhora grávida. E ele pergunta para aquela senhora, a senhora tem filho? E ela falou, tem. Ele, cadê? Ela, está aqui. Ele, mas me mostre o filho. Ela, não dá para mostrar, ele está dentro de mim, eu sinto ele. E aí ele fala a mesma coisa, a bicicleta, a mesa e a cadeira estão dentro de mim. Eu sinto eles, vocês não veem, mas eu sei que está. E sabe o que aconteceu? Ele começou a se ridicularizar, porque as crianças começaram a passar a mão na barriga dele e dizer, pastor, cadê a bicicleta? Pastor, cadê a mesa? Cadê a cadeira? Só que menos de 3 meses depois, sabe o que aconteceu? Uma família se muda, uma família norte-americana, e na hora de encher o container, sabe o que sobrou? A bicicleta do jeito que ele pediu, na cor que ele pediu, a mesa e a cadeira, e foi tudo entregue a ele, exatamente assim. E aí ele vai contando dezenas de testemunhos de casos idênticos, mostrando que tudo começa com uma visão, baseada num desejo ardente e numa declaração das Escrituras, uma declaração que mude a minha linguagem para uma linguagem de fé, declarando prontamente, já aconteceu. Esse é o propósito, tá? A quarta dimensão é isso. Aí ele vai mostrar também, num dos capítulos, o poder da palavra rema. Porque seria muito fácil, então é só qualquer pessoa fazer isso? Não. Existem pessoas que fazem tudo isso e não recebem. Por quê? É a separação de 2 palavras na Bíblia, o id e o rema. O logos e o rema, perdão. Logos seria id, é uma palavra genérica para todos. Rema é o vai, é uma palavra específica para você. Quando você não tem o rema, não faça. Mesmo crendo, mesmo professando, espere o rema de Deus. Fique na presença de Deus. Mas por quê? Qual é a diferença de alguns que têm o rema e outros não? É você entender como o rema vem. Qual é o propósito do rema? O propósito do rema é o mesmo propósito de um milagre. E um milagre só acontece, não é quando alguém precisa. Eu falo isso muito no meu ministério, tá? Milagre não acontece onde é necessário. Se milagre acontecesse onde é necessário, os lugares dos milagres seriam os hospitais, os presídios, os manicômios. Milagre acontece onde ele é provocado, onde a realização deste milagre vai gerar algo. O que? Vai gerar fé para a salvação. Milagre é para respaldar a pregação. A Bíblia diz isso, e o Senhor ia cooperando com eles pelos sinais. Então, a razão da fé, a razão do milagre é fortalecer a fé, e a razão da fé é a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, veja bem, você entra na quarta dimensão, incubando a quarta dimensão através de uma visão, um desejo ardente, uma declaração, recebendo uma palavra de rema, ok? E aí ele chega e faz 2 últimos capítulos tremendos, por isso que esse livro mexeu tanto comigo, porque com 13 anos de idade até aqui, a minha vida de oração era uma, dali para frente a minha vida de oração foi outra. Esse segredo é o segredo da vida do apóstolo Márcio André, ser um homem de oração. Oração é a chave do avivamento, oração é a chave da vitória, oração é o poder criador, tá? E aí ele fala para você tem 2 escolas, mostrando a vida do apóstolo Filipe e do apóstolo André. No meio de um grande problema, de uma grande dívida, os 2 vêm falar com Jesus. Um mostrando a quantidade de pessoas que ele tinha que mandar o povo embora e que mesmo com tanto dinheiro não ia conseguir pagar. Quais são as suas dívidas, quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades. Outro chega com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos resolveria? Não resolve. Mas André chega com a fé entregue e fala assim, tem isso aqui, mas o que é isso diante de tudo? Tudo que Deus quer de nós, os Andrés dessa geração,
e a palavra André é forte, varonil, tá? É que com a nossa força a gente entrega o nosso máximo, o nosso melhor. Mesmo que o nosso melhor seja 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma multidão de 15 mil pessoas. E aí há uma pergunta: qual é a sua escola? Aquela que olha a dificuldade ou aquela que olha a possibilidade? Tá? Você tem que escolher para chegar no final desse livro, que é um livro fininho, gente. Ó, 100 e poucas páginas, isso aqui para mim é 40 minutos, 50 de uma oração. Eu vou te contar que eu já li esse livro tantas vezes, tá? De novo, não, o meu não é esse, o meu é a capa anterior, tá? A oração da chave do avivamento, o poder da quarta dimensão, tá? No meu livro que eu tinha, que já rabisquei, rasgou e tal, aparece ele, né, um homem em pé com as mãos erguidas. Esse aqui foi quando eu emprestei o livro para uma pessoa. Essa pessoa fez o favor de perder o livro. Eu cobrei o livro, sabe o que ela fez? Me comprou uma edição nova. E me deu em 2008. Tá? Não vou dizer o nome, porque está aqui escrito o nome da pessoa que me deu, porque ela estava devendo, que ela mesma perdeu o livro que eu emprestei para ela. Vamos lá. Isso aqui é um livro para ler em 40 minutos, mas ele termina com um capítulo lindo. E qual é o capítulo lindo que termina dizendo assim: qual é o endereço de Deus? Onde Deus mora? Aí você pode dizer: Deus mora no céu, Deus mora no meu coração. Pois eu vou te dizer, o endereço de Deus é você. Abraão teve seu nome mudado para Abraão do Deus Altíssimo. E o endereço de Deus é Márcio André do Deus Altíssimo. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus de Márcio André. Ele quer ser o seu Deus. Novos, o poder da quarta dimensão, oração à chave do avivamento, David Anchou, um autor tremendo, um líder tremendo, foi o pastor da maior igreja evangélica do mundo por muito tempo, criou um modelo de grupos pequenos nas casas, criou não, copiou de Jesus, né? Grupos pequenos, a igreja dele se expande através do modelo de grupos pequenos, que você conhece como células, grupos familiares, grupos de intercessão, e assim vai. Eu vou na tua casa, vários modelos são baseados no projeto de fé de David Anchou. Várias igrejas, todas as igrejas hoje que você conhece, que trabalham com algum tipo de modelo celular, algum tipo de relacionamento, sistema OICOS, G12, M12, grupos familiares e assim vai, grupos de relacionamento, todos eles têm uma raiz. Olha a raiz aqui, David Anchou. Aí você pega um autor, ele vai e coloca mais uma coisa, o outro coloca mais outra coisa, o outro coloca outra, e assim vai, né? É a velha história da pizza, né? A pizza foi inventada, aí você vai me dizer, pelos italianos, e eu vou te dizer que não, ela já existia antes, mas aí um bota um molho daqui, outro molho dali, outro molho de lá, e cada um vai vivendo uma história. Modelo de grupos pequenos, David Anchou. Todos os outros são só os molhos diferentes em cima dessa pizza, tá ok? Então eu quero dizer para você, livro maravilhoso, autor melhor ainda, uma bênção os ensinos dele para a nossa vida. Deixa esse livro impactar você, tá? Se você puder, já leia os dois. A quarta dimensão e oração à chave do avivamento. Daqui a alguns meses eu falo de oração à chave do avivamento, tá ok? Para não ficar repetitivo. Mas vale a dica, vale o livro. Quinta-feira voltamos a estudar novamente Napoleão Hill. Estamos quase, acho que mais 2 ou 3 aulas a gente acaba, tá? Não vou poder falar do livro todo, mas estou lendo as partes mais importantes junto com você. E vamos caminhar juntos, crescendo com o apóstolo Márcio André. Se você gostou, nos segue, clica no sininho,
Divulga o nosso canal, gente. Tem muita gente que está chegando e você pode ser um colaborador. Fica com Deus. Até a próxima.